àṣebà fọ́lọ́run àṣebà ènìyàn àtúnjúbà fọ́gbà kẹjà yẹyẹ wa o. àṣebà fọ́lọ́run àṣebà ènìyàn àtúnjúbà fọ́gbà kẹjà yẹyẹ wa. ẹ̀wọ̀n lè pa. àṣebà fọ́lọ́run àṣebà ènìyàn àtúnjúbà fọ́gbà kẹjà yẹyẹ wa o. àṣebà fọ́lọ́run àṣebà ènìyàn àtúnjúbà fọ́gbà kẹjà yẹyẹ wa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e nosso vídeo de hoje é sobre a fantástica língua Iorubá, uma língua falada na África, mais especificamente na Nigéria, mas que influenciou enormemente a cultura e a língua brasileiras. A língua Iorubá é uma língua da África Ocidental, ela é falada no sudoeste da Nigéria por cerca de 30 milhões de pessoas, em regiões adjacentes do Benin, do Togo e algumas outras partes da África Ocidental. É a terceira língua mais falada da Nigéria, ela perde em número de falantes para o Hausa, que é uma língua falada no norte da Nigéria, que não é aparentada ao Iorubá de nenhuma maneira, é totalmente diferente. E também fica um pouco atrás do Igbo, que é uma língua distantemente relacionada ao Iorubá, falada no sudeste da Nigéria. Aqui nós temos a árvore evolutiva do Iorubá, desde o proto-Iorubá, putativo, que deve ter sido falado um pouco mais de 2000 anos. Ele teria dado origem à língua que é mais próxima do Iorubá, que é o Igala. O outro ramo, ou seja, o ramo Edekeri, deu origem ao Itsequim, e as línguas Ede, que incluem o Iorubá. Então o Iorubá, realmente, tudo isso abaixo do ramo Ede, aí geralmente são cidades dialetos do Iorubá, a língua mais próxima é o Igala. E aqui, antes de começar a descrição fonética e gramatical do idioma, eu vou passar algumas palavras interessantes de origem Iorubá, para começar bem o vídeo. Uma das mais engraçadas que eu acabei descobrindo fazendo esse vídeo é o O. Isso mesmo, é o O. Vocês reconhecem esse som? É o O. A nossa expressão é o O. Em Iorubá, isso significa uma expressão facial de nojo. Quando você vê uma coisa que você não gosta mesmo, ficou muito ruim, você faz um é o O. A gente erroneamente reinterpretou isso como é um O, né? Tanto que a gente até fala ficou o O, em vez de é o O. Mas é um substantivo em Iorubá, como qualquer outro. Agogo, que significa sino, né? Um instrumento de percussão aqui no Brasil. No Iorubá é um sino, qualquer coisa que faz barulho. Acarajé, obviamente, é de origem Iorubá, mas não existe no Iorubá. Os Iorubá chamam um tipo de bolinho parecido com acarajé de akara, e aí foi sufixado o verbo jé, que é o verbo comer. E já partindo para o vocabulário um pouco da religião afro-brasileira, tem Ogum, que é guerra. Ogum é o deus da guerra na religião afro-brasileira e Iorubá, e é o substantivo comum de guerra. No final desse vídeo vai ter uma lista de palavras iorubás relativas aos orixás e à religião afro-brasileira em geral. Aguardem, no finalzinho do vídeo eu vou colocar um pequeno léxico. O Iorubá é uma língua isolante, sujeito, verbo, objeto, tem preposições e coverbos. O sintagma nominal é NAD, nome, adjetivo, determinante. O genitivo vem depois do nome. Os interrogativos são frontalizados. Ele tem uma partícula interrogativa para questões fechadas, binárias. A oração relativa vem depois do antecedente. A língua não tem gênero no substantivo. A marcação do substantivo plural é opcional. Não tem artigo definido, não tem marcação de casos argumentais, como sujeito e objeto. No sistema de escrita do Iorubá, as letras têm mais ou menos o mesmo som que na maioria das outras línguas. A peculiaridade aqui é o O e o E, com ponto embaixo, que representam as variantes abertas dessas vogais médias. Então a gente tem O com ponto é O e E com ponto é E. A letra N, depois de uma vogal, ela meramente marca a nasalização dessa vogal, ele não tem valor consonantal. Então o que é grafado AN representa AN, IN representa IN. O Iorubá tem, portanto, 7 vogais orais, A, E, I, O, U, e 5 vogais nasais, an, en, in, on, Você vê que alguns linguistas dizem que an e on
acabam sendo equivalentes na língua, se fundem, então seria apenas 4 vogais nasais. Já na grafia das consoantes, a letra S com ponto e baixo representa a fricativa pós-alveolar surda, sh. A consoante G com B e a consoante que é escrita meramente como P representam as biarticuladas GBA e KPA, que são consoantes muito comuns em todas as línguas da África Ocidental, não só no Yorubá. Elas contam como uma consoante só, valem como consoantes biarticuladas e são muito comuns no começo da palavra. Em verbos como kpa, que é matar, ou adjetivos como gbogbo, que é tudo. O Yorubá é uma língua tonal com 3 tons, alto, médio e baixo. Os tons não são marcados na ortografia padrão do idioma. A indicação didática dos tons marca o tom alto com acento agudo e o tom baixo com acento grave. O tom médio não é marcado. Então nós temos wa, wa. As vogais iniciais não ocorrem com tom alto. Então aqui nesse vídeo eu não vou colocar a marcação de tom em todas as palavras, só as palavras novas, quando for mais importante. Vamos passar para algumas frases úteis, frases sociais comuns no Yorubá. Enle, olá. Baoni, como está? Olá. Showadada, também pode servir de olá. Shewadada é mais formal. Mowadada diz eu estou bem. Oxe, Oxeun é obrigado. Oxeun pukpo, muito obrigado. E o Onin, Nko, e você? Jowo, por favor. Otokpe, de nada. Se bem que essa frase não é muito comumente usada em Yorubá. Emabino, perdão. Okpele, desculpe. Jowo, com licença. Nibolotiwa, você é de onde? Moalati, eu venho de, eu sou de. Ekaro, bom dia. Ekasan, boa tarde. Ekurole, boa noite. Odaro, boa noite. Otojometa, há quanto tempo? Inumidum Latimó, prazer em conhecê-lo. Yobossi, Yodara, boa sorte. Odabo, tchau. Kilorukore, qual o seu nome? Orukomini, meu nome é. Eloni, quanto é? Moafé, eu gostaria de. Sheon só, Sheon bo. Você fala Gessi, inglês. Yoruba, Potegi, português. Uma coisa muito interessante do Yorubá é que a estrutura silábica das palavras tem uma relação com a classe lexical a qual a palavra pertence. Então palavras vogal, consoante, vogal tipicamente são substantivos. Como por exemplo igi, que é madeira. Uma palavra que é meramente uma consoante com uma vogal, ou seja, a palavra começa com consoante e termina com uma vogal, são na maioria dos casos preposições, verbos e algumas outras partículas gramaticais. Os adjetivos muitas vezes são igual ao verbo, só com uma estrutura duplicada, CV, CV, consoante vogal, consoante vogal. E os verbos estativos, que são verbos que têm a função de descrever coisas como adjetivos, tem a mesma estrutura do adjetivo, só que com esse prefixo que é a própria primeira consoante do verbo, repetida, com a vogal I depois dela. Vamos ver exemplos aqui. Substantivos: ilé, casa, iué, livro, ipá, tempo, exim, cavalo, irum, cabelo, iá, mãe, igi, árvore, homo, criança, filho. Alguns verbos: ló, ir, wa, estar, wa, vir, che, fazer, wi, dizer, ko, escrever, sum, dormir. Quere, ser pequeno. Kikere, pequeno. Então aqui a diferença é que quere tem um valor verbal.
Para você transformar esses verbos estativos como ser pequeno em um adjetivo que pode acompanhar atributivamente o substantivo dentro da locução do sintagma nominal, você coloca esse prefixo que repete a primeira consoante do próprio adjetivo, do adjetivo na sua forma verbal. Então a gente tem que carry é o adjetivo derivado de carry, ser pequeno. A gente vai ver isso mais tarde, em mais detalhe. Fé, gostar de, querer. E fé, amor. Ni fé, que é a junção de ni, que é em, mas e fé, que é amor. Em amor, ou seja, é o verbo amar. Jo, dançar. E jo, dança. Então aí a gente tem, no caso de fé e fé, jo e jo, a derivação de um substantivo a partir de um verbo acrescentando um prefixo, no caso i. Outros exemplos que nós temos é, por exemplo, o verbo che, fazer, forma o substantivo ishe, trabalho. E daí a gente tem uma nova formação. O Yorùbá forma uma ciranda de reformações, juntando novamente o substantivo derivado do verbo com um outro verbo, às vezes com o próprio verbo do qual derivou, formando um novo verbo. Então, she é fazer, ishe é trabalhar. Se você colocar o verbo she mais ishe, ou seja, fazer trabalho, você tem o verbo xixê, trabalhar. O prefixo on, em alguns casos, pode formar o agente da ação. Então, onishe é o trabalhador. Kpa é o verbo matar. Enya é gente, pessoas. Então, kpanya, a junção dos dois, significa o verbo intransitivo cometer assassinatos. E o substantivo ekpanya significa um assassino. De novo, o verbo kpa com edja, que é peixe, forma o verbo kpedia, pescar, ou seja, matar peixes. E o substantivo ekpedia, pescador. Os pronomes em Yorùbá, aí a gente tem a tabela completa, tem as formas sujeito enfático, tem o sujeito átono, a forma objeto. Observa que na terceira pessoa singular, a forma objeto do pronome é meramente a repetição da vogal da palavra anterior. No caso, se for um verbo monossilábico, o objeto direto da terceira pessoa singular vai ser meramente uma prolongação da vogal do próprio verbo. Ou um morfema re, no caso de verbos plurissilábicos ou preposições. O adjetivo possessivo pessoal é mi, meu, re. O re é teu, re é dele, o a, nosso. Observa que os pronomes de segunda pessoa plural têm esse n, mas o n geralmente não é pronunciado. Então a gente tem enin, nin, nin, tinin. Na última coluna a gente tem os pronomes possessivos, que são aquelas palavras possessivas usadas pronominalmente, sozinhas, sem o substantivo acompanhando. Essa casa é minha, a minha é melhor, o meu é pior. Então usaria essa forma aí. Aqui a gente vê mais proximamente a tabela com os sujeitos átonos e os objetos pronominais. Para um maior nível de detalhe e atenção aí, a essas formas. Como eu já disse, o pronome de terceira pessoa do objeto é a mera repetição da vogal do verbo monossilábico anterior. Então a gente tem o verbo ri, que é o verbo ver. Mori, eu vejo. Mori, eu o vejo. Eu vejo ele, eu vejo ela. Eu vejo isso. Mori. Awafó significa nós lavamos. Awafó, nós o lavamos. Nós lavamos ele, nós lavamos ela. Mas com preposições e com verbos dissilábicos ou trissilábicos em diante, o objeto passa a ser re. Agbagber re. Nós esquecemos dele. Niwaju re. Na frente dele. Na segunda pessoa, a forma objeto é usada com verbos monossilábicos e com preposições também. Morio. Eu te vi. A forma re aparece mais com a preposição que pelo. Pelo re. Então não pode falar que pelo o nem que pelo é. Tem que ser pelo re. Na primeira pessoa, a forma ou mi é usada mais com a negação verbal, antes da partícula negadora ko, que pode ser reduzida para o. No ou um coló. Eu não vou. E também com o marcador de futuro io. A gente só usa a forma enfática. Uma daquelas regras que eu falei,
que condiciona o enfático. Emi yo wa lola, eu virei amanhã. Os equivalentes ao nosso verbo ser, estar e haver, de existência. Em Yorubá, é uma lista bem extensa, as regras de uso são meio complexas. Eu procurei resumir aqui o que eu pude, mas até as gramáticas entre si dão regras um pouco discrepantes entre si. O verbo a, como a gente já viu, é estar, é o verbo de posição, indica a localização de alguma coisa no espaço. A negação da existência, a inexistência de alguma coisa, é indicada por si. Então a gente tipicamente vai usar o verbo si, que não precisa levar ko. Ele já é negativo por si mesmo, mas se levar ko, ele continua sendo negativo. Bé é existir. Ni é o verbo ser de identidade, ele liga tipicamente dois substantivos, né, como eu sou um homem. Shei e je também. Existem regras específicas que vão valer para cada um desses aí. Ya é um verbo de também indica qualidade, só que tende a ser pejorativo, tende a falar de coisas indesejáveis ou incomuns. E o ri é usado com alguns adjetivos específicos também, a gente precisa ver essa regra depois. Mo wa nibi, eu estou aqui. Olorun be, Deus existe. Okunrin ni mi, literalmente eu sou homem, mas quando em Yorubá a gente faz esse tipo de frase, você inverte a ordem dos fatores, aí, a ordem dos elementos. Então você fala homem, eu sou. Omomi ni o. Ou seja, omomi é meu filho. Ni é e o é ele. Então meu filho é ele. Ele é meu filho. Okunrin i she enya. Okunrin i é esse homem. She é um daqueles verbos de ligação. Enya é pessoa, gente. Mo she kafinta ri. Ri também é usado para indicar passado da existência. Então, she indica existência, ri indica que já não é mais. Mo she kafinta, eu sou carpinteiro. Mo she kafinta ri indica que você era carpinteiro. Oyinbo lo je, ele é branco. Aí a gente tem a estrutura do ni, mas o ni também é uma partícula de ênfase que a gente vai ver depois. Às vezes é usada aí, quando as frases são um pouco mais complexas. E o oje obirin, você é mulher. O verbo wa, além de indicar a posição, também indica que existe, tem. O, tem dinheiro. Kosi, o, não tem dinheiro. Kosinkan, não tem nada. O verbo ter, de possuir, é ni. Awa, ni, agawa. Nós temos a nossa cadeira. Oremi, ni, ilekan. Amigo meu, oremi, ni, ilekan. Tem casa uma. Ou seja, meu amigo tem uma casa. Mokoni wo. Eu não tenho dinheiro. Mokoni o. Os adjetivos têm, como eu já disse, uma forma nominal que vai junto do substantivo, classificando o substantivo dentro do sintagma nominal, e uma forma verbal que vem como predicado com valor de verbo. A forma verbal é mais curta, a forma nominal é a forma com essa reduplicação inicial, prefixal. Tobi é grande e é irregular, ele pode fazer tanto unla quanto titobi. Dara faz dara ou didara. Kere faz kikere. Dum, doce, faz didum. Kuru, kukuru. Le, lile. Buru, biburu. Dina, didina. Kpo, pode fazer kpukpo ou mais raramente kpikpo. Então aqui vamos ver a diferença, né? Ile, kere. Aí está falando que a casa é pequena. Kere é o verbo ser pequeno. Já ile que kere está falando de uma casa pequena. Pode falar que a casa pequena é ruim. Ile que kere, burro. Okunrin de dara, homem bom. Odara, é bom, isso é bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Alguns adjetivos não mudam de forma. Fum, branco. Dudu, preto, escuro. Kpukpa,
vermelho, titum ou tutum, novo. O sintagma nominal em Yorubá, como já dito no começo, é nome adjetivo determinante. Uma forma bastante estranha para nós, já que não existe nas línguas europeias. A gente não fala este homem bom, nem esse bom homem, e sim homem bom esse. O determinante vai no final. Obinrin dara i. Okunrin kekere na. Aquela mulher pequena. Edja unlai. Esse peixe grande. Literalmente, peixe grande esse. Adja unla feran olokbokekere. O cachorro grande gosta gato pequeno. Ou seja, o cachorro grande gosta do gato pequeno. Adja unla feran olokbokekere. Mori eleden lakan. Mori eleden lakan. Eu vi um pouco grande. Mesmo o artigo indefinido kan também vai no final do sintagma nominal. O pronome pode ser marcado opcionalmente só no substantivo pelo pronome de terceira pessoa awon. Então, ile, casa. Ile, aliás, awon, ile, casas. Edja, peixe. Awon, edja, peixes. Awon, ile, kekere, i. Essas casas pequenas. Awon, ile, casas. Kekere, i. Pequeno, esse. Não existe gênero gramatical e também não existe artigo definido em Yorubá. O possessivo pessoal pode vir imediatamente após o substantivo, antes de outros adjetivos, ou depois deles também, no final do sintagma nominal. Omo kekere mi. Você pode também falar omo mi kekere, meu filho pequeno. Ile tum tum mi, ou ile mi tum tum. O artigo definido pode ser kan, que é o numeral 1, mas não é tão usado quanto nas línguas europeias. Só realmente quando você quer especificar claramente se trata de um único item, não é tão indefinido assim. Ele é mais assim um quantificador mesmo do que um indefinidor. Mori okunrin kan lana. Eu vi um homem ontem. O verbo em Yorubá, como nós já vimos, o Yorubá é uma língua isolante, então não existe flexão, não existe conjugação verbal. A gente tem que adicionar partículas, verbos auxiliares, verbos modais, para indicar categorias como tempo, aspecto e modo. Molo, o verbo lo é o verbo ir. Aí tem exemplificado. Molo é eu vou. Quando você não usa nenhuma partícula, fica vago, depende do contexto. Pode ser passado também. Pode ser até futuro. O verbo não precisa de uma marcação específica. Molo pode ser usado em praticamente qualquer tempo. Lo, esse prefixo nasal, ele dá uma noção de progressivo. Não necessariamente no presente, podia ser que também eu estava indo. O ti indica o aspecto perfectivo. Eu fui. Numa ocasião específica, né? Falando daquela ida específica. Tipicamente no passado. Moyoló. Aí o yo indica futuro. Maaló. Também é futuro. Dependendo, é mais uma variação dialetal ou questão de gosto do falante. Momaló. Pode ser também um futuro do verbo, ou habitual. Le é o verbo modal, poder. Eu posso ir, molelo. Nilatiló, nilato indica obrigação. Eu tenho que ir. A negação verbal é feita com ko, que muitas vezes é reduzido na fala para o. Então, um coló eu não vou, ou um oló eu não vou. Com a negação, o pronome da primeira pessoa pode ser pode ser mi, em alguns dialetos pode ser mo também, pode preservar a forma mo. E você pode usar o enfático emi também. Na terceira pessoa, contudo, o pronome nunca é usado, você usa apenas ko. Na terceira pessoa singular. Kotira ilei. Ele não comprou essa casa. Kotira, ele não comprou. O ko, tu não pode falar o ko, é kotira. E claro, quando a terceira pessoa é expressa para um substantivo pleno, assim, não um pronome, é claro que você coloca o substantivo normalmente antes da partícula negativa ko ou o. Akan ko ou o shi ferese. Akan abriu a janela. A negação do imperativo é feita com ma. No imperativo plural, a gente usa o pronome sujeito plural da segunda pessoa. Mara ilei, não compre essa casa. Mauanib, não vem aqui. Emauanib, não venham aqui. A forma do plural, da segunda pessoa do plural, com o pronome também serve de
Singular polido, né? Quando você fala uma pessoa que tem que ser tratada com mais educação, como o senhor, a senhora. As interrogações binárias geralmente são feitas com a partícula she no início da frase. She ou anib, você está aqui? She orere, fechiche. O seu amigo quer trabalhar? She orere. Se she no começo indica que é pergunta binária. Aquela pergunta cuja resposta só pode ser sim ou não. Já os interrogativos para perguntas abertas são kini, o que, tani, quem, wo, qual, nibo, onde, da. Da é usado no final da frase, como indica os 3 pontinhos antes, ele é anormal aí nessa lista. Nigbawo, quando, bawo, como, melo, quanto, kini de ti. Por quê? O porquê de resposta, já que a gente falou de pergunta, né? O porquê de resposta é nitoric pe. Nitoric pe. Essas interrogativas, ele já vem com esse ni de foco, que é provavelmente derivado do verbo ni de ser. E existe uma regra que diz que esse ni, quando é seguido de vogal, não só nessa situação, em qualquer situação na língua iorubá, ele é transformado na pronúncia, às vezes na ortografia também, num L, e perde o I. Existe a elisão do I e a mudança da articulação, a perda da nasalidade, vira uma lateral L. Então, kinioshe. Ninguém fala kinioshe, as pessoas falam kiloshe. O que ele fez? O verbo she é fazer. Kiloshe. Nibo ni oa, ou seja, nibo loa. E muitas vezes você vê esse aí escrito, o lo escrito sem apóstrofe. Então você vê loa, nibo loa, direto. Os interrogativos tipicamente não podem ser usados como relativos, tem que mudar a palavra um pouco. O relativo que faz as orações relativas diretas, como sujetivas e adjetivas, são, no caso, o ti. NT seria para pessoas, né? Pessoa que. Ibiti é o lugar que, onde. Nigbati é o tempo em que, quando. Ou seja, ni acho timora. Ei é isso, essa. Ei. A gente já viu que o pronome adjetivo, o adjetivo demonstrativo é i. Para virar um substantivo demonstrativo, ele ganha um e no começo como substantivos. Porque ele tem que começar com uma vogal, não pode começar com y, né? Ei ni, ou seja, isso é acho, roupa, timora, que eu comprei. Alguns adjetivos indefinidos, miran, outros, ou outro, pupo, muitos, die, poucos, alguns, oniruro, vários, bokbo, todos. Oniruro e especialmente bokbo vem antes do substantivo, ao contrário de todos os modificadores nominais, eles precedem o substantivo, precedem toda a locução, na verdade, todo o sintagma nominal, e vem no começo do sintagma nominal. Bokbo enya, todas as pessoas. Oniruru enya, muitas pessoas. Enya die, aí die não, die vem depois, algumas pessoas. Enya miran, outras pessoas. Enya miran kan, kan é um, né? Então aí singulariza, o kan acaba servindo de morfema singularizador. Enya miran kan, então é uma outra pessoa. As preposições, as principais preposições em Yorubá são ni, ti e si. Alguns dizem que ti não é preposição mesmo, ti é aquilo mesmo que o pronome relativo, né? Então a gente fica com ni e si como verdadeiras preposições. No Yorubá, ni indica posição e si indica movimento. Fun e várias outras preposições, na verdade, são ou verbos usados como preposições, são chamados de coverbos, ou são, na verdade, advérbios que estão sendo usados como preposições. Então, fun é verbo dar, mas também indica para. É usado como preposição também. Pelo é com. Laice é sem. Larin é entre. Lori é sobre. Loke acima de. Labe, sob. Niuádio na frente de. Siuádio para a frente de. As preposições ni e si se elidem com a vogal seguinte. Nolosilu. Si ilo. Ilo é cidade, si ilo é para a cidade. Eu vou para a cidade. Molosilu. Oremi, meu amigo. Be,
nilewa. Um B é o progressivo do verbo gbe, que é morar. Meu amigo está morando, ou mora. Nilewa. Ile é casa. Ilewa, nossa casa. Nilewa é na nossa casa. Quando o verbo tem dois objetos, aqueles verbos que são de dar, né, verbos que tem eu dou alguma coisa para alguém, o objeto direto vem depois do objeto indireto. Então o objeto direto é separado do objeto indireto por ni, que mais uma vez fica elidido e vira l antes de vogal. O, re, mi, fun, mi, lowo. Meu amigo, fun, mi, me deu. Você não pode falar meu amigo me deu dinheiro, você tem que falar meu amigo me deu ni dinheiro. Esse ni separa os dois objetos. Mi e o lowo. O fun ore mi ni computa kan. O fun ore mi, ele deu ao meu amigo. Ore mi é meu amigo. Ni computa kan. O ni aí está separando ore mi de computa kan. Ele deu ao meu amigo ni, um computador. Oko omoi ni yoruba. Ele ensina para criança, ou para aquelas crianças também, ni yoruba. Ele ensina para aquelas crianças ni, a língua yorubá. O curioso é que as preposições si e o coverbo fun não são frontalizadas junto com o interrogativo, então elas podem ficar no final da frase como em inglês. Tani akan ra computa na fun. Tani é quem? Akan, nome de pessoa. Ra, comprar. Computa na é aquele computador. E fun é para. Então você não fala para quem ele comprou o computador. Você fala quem Akan comprou o computador para. Como em inglês. Mas só essas outras proposições funcionam assim. Lati e ni, por exemplo, não funciona assim. Você tem que falar lati ibo. De onde? Lati ibo ni Akan tiwa. Lati ibo lakan tiwa. Aí o ni também se elide com Akan. Lati ibo, latibo, lakan tiwa. De onde Akan veio? O genitivo pode ser expresso por mera justaposição, na mesma ordem que o português. Você coloca o possuído primeiro e o possuidor depois. Opcionalmente, você pode colocar a preposição possessiva genitiva ti entre os dois. Oruko, oluko, o nome do professor. Oruko é nome, oluko é professor. Ou oruko ti oluko. O relativizador ti é usado para introduzir uma sentença relativa e vem depois da palavra a que se refere. Ei ni okunrin timora nilu. Ei, esse, ni, é, okunrin, homem, timori. O relativizador ti é usado para introduzir uma sentença relativa que se segue ao substantivo a que se refere. Então, ei ni okunrin, ele é homem, timori, que eu vi, nilu, na cidade. Ilu é cidade, nilu é na cidade. Computa timofera, computador que eu quero comprar, darak pukpo. Muito bom. E sentenças que indicam propósito com verbo, né? São orações finais na nossa gramática, são introduzidas por lati, a preposição lati. Mora computa kan lati xixé. Eu comprei um computador para trabalhar. Aqui nós temos os numerais em Yorubá. A série fora de parênteses indica os numerais usados em contagem ou em enumeração pura, quando você fala um número de telefone. E os entre parênteses são usados como adjetivos, quantificando diretamente o substantivo no sintagma nominal. O sistema de base vigesimal. Então a gente vai ver aqui nas primeiras unidades da primeira dezena, né, que 11 é 1 mais 10, até 15, que é 5 menos 20. A partir daí fica negativo. Daí tem o numeral 20, Ogum, que é bem parecido com a palavra Ogum, que é guerra, mas é outra palavra. E acima de Ogum, a gente tem 1 acima de 20, 2 acima de 20, a partir de 5 você tem 5 menos 30. Daí a parte passa a ser
regressiva a contagem, daí até chegar a Ogbon, que é 30. E as dezenas em si também são feitas numa base 20. As dezenas pares são feitas multiplicando-se 20. Então 40 é 20 vezes 2, 60 é 20 vezes 3. Até 200, que é um numeral novo, já é Igba. E as dezenas ímpares são feitas subtraindo-se 10 das dezenas pares seguintes. Agora, como prometido no começo do vídeo, um pequeno léxico das principais e mais interessantes palavras brasileiras relacionadas à religião afro-brasileira e à cultura afro-brasileira e explicadas em sua etimologia e lógica. Uma das palavras mais famosas certamente é a da deusa Iemanjá, uma parte integral da cultura brasileira. No Brasil ela é associada ao oceano, mas entre os iorubás ela é mais associada aos rios. De qualquer maneira ela é associada à água. Não é à toa que o nome dela vem de Ia Omo Edja, a mãe dos filhos peixes, a mãe cujos filhos são peixes. Ou seja, uma entidade relacionada à água. Essa etimologia parece um pouco popular, talvez ela tenha uma outra etimologia verdadeira mais antiga, mas os livros dão essa etimologia como verdadeira. Axé. Em Urubá é pronunciado praticamente assim mesmo, axé. É um termo que tem vários usos em Urubá. É um substantivo comum, significa alguma coisa como ordem, ensinamento, preceito, disciplina, pode significar até um documento, uma consequência. No contexto da religião, ela significa a energia mística, uma força dos orixás que está ativa no mundo espiritual, que é o Orun, e no mundo terreno, no mundo real, material, Eia. Araqueto, que também é o nome de uma banda musical brasileira, é derivado do termo Ara, que é um membro, e Keto, que é um dos grupos étnicos que compõem o grupo Yorubá. Keto, Oyo, Ijesha, Ife, Ifon, Egba, Efon são outros grupos. O Keto acabou sendo associado no Brasil muito fortemente à organização da religião afro-brasileira, ainda na época da escravidão, e Keto é usado como uma espécie de também nome para certos lugares onde é praticado o candomblé, Keto. Aqui nome de sacerdotes da religião, Ialorixá e Babalorixá vem de mãe e pai de orixá. A palavra orixá foi substituída por santo, mas está aí na origem orixá. Babalaô, que também é um tipo de sacerdote menor, o maior sacerdote da religião é Babalorixá. Babalaô é um pai que tem segredo. Aí a gente tem o verbo ni, que a gente já viu, seguido de vogal ele vira L. Então Baba Ni Awó, pai tem segredos, é Babalawó. E também tem Yakekere. Yakekere é uma mãe pequena. O adjetivo Kekere a gente viu várias vezes na lição. Oxalá é um termo curioso, porque ele é de mesma grafia, mesma pronúncia que o termo Oxalá, derivado do árabe Inshallah, que é que se Deus quiser. O termo Yorubá Orixanlá acabou sendo associado a Oxalá, talvez até para disfarçar a referência à entidade, e consequentemente há uma homofonia. Mas o Orixanlá é orixá, mas o adjetivo Nlá, que a gente já viu, é grande. É uma entidade associada à criação do mundo. E o famoso termo Olodum vem do Yorubá Olorun, que é Olo, que significa dono, mas Orun, que é céu, dono do céu. Ele aparece em várias outras palavras, não pode ser confundido com o termo Yorubá Olodum. Em Yorubá, o termo para Deus, o maior dos orixás, maior entidade espiritual, é com R. Esse R que é pronunciado como em inglês no Yorubá, Olorun. O termo com D já significa, na verdade, Olodum, dono de ano. Odum é ano.
e é usado para indicar a idade de alguém, inclusive de crianças. Então, Olodunkan, aquele que tem 1 ano, dono de 1 ano. Olodum média, aquele que tem 2 anos, uma criança de 2 anos. O Olomo é um progenitor, ou seja, aquele que tem dono de filhos, dono de crianças. Olofa, mais uma vez, dono de arco, ou seja, o arqueiro. Veja que o que as línguas europeias fazem com sufixos, a gente tem arco e arqueiro. Em Yorubá se faz com prefixos. Ofa, olofa, arco, arqueiro.